HD Strong, tradução para o português. Você já se perguntou o que aconteceria se você realmente colocasse Deus em primeiro lugar em cada parte da sua vida por 30 dias? Não pela metade, não só aos domingos, mas completamente. A maioria das pessoas quer paz, direção, alegria e transformação, mas continuam colocando Deus em segundo, terceiro ou até último lugar. Acordamos e olhamos o celular antes de orar. Confiamos mais em nossos sentimentos do que na palavra de Deus. Corremos atrás de sucesso, dinheiro, relacionamentos e validação, esperando que essas coisas finalmente nos satisfaçam. Mas Jesus disse algo poderoso em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo muda tudo. O que aconteceria se pelos próximos 30 dias você tomasse uma única decisão todos os dias? Deus vem primeiro. Não religião, não perfeição, apenas rendição diária. E ao final desta mensagem, você pode perceber que colocar Deus em primeiro lugar não muda apenas sua agenda, muda toda a sua vida. H3, número 1. Colocar Deus em primeiro lugar muda suas prioridades. Uma das primeiras coisas que acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar é isto. Suas prioridades começam a mudar. De repente, coisas que antes pareciam extremamente importantes começam a perder força. A necessidade de impressionar pessoas, a comparação constante, a busca interminável por coisas temporárias. Você começa a ver a vida de outra forma. Antes de Jesus chamar seus discípulos, muitos deles estavam obcecados com sobrevivência, dinheiro e status. Pedro estava focado na pesca. Mateus estava focado em coletar impostos. Mas quando encontraram Jesus, suas prioridades mudaram completamente. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Note que Jesus disse cada dia. Colocar Deus em primeiro lugar não é um momento emocional único. E aqui está o que muitos descobrem nesses 30 dias. A oração se torna mais importante do que o entretenimento. A paz se torna mais valiosa do que a popularidade. A obediência se torna maior do que o conforto. Imagine sua vida como um carro. Por anos, talvez você tenha pedido para Deus sentar no banco do passageiro enquanto você dirige para onde quiser. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, finalmente entrega o volante a Ele. E isso muda o destino. O mundo diz, siga seu coração. Mas Jeremias 17:9 diz que o coração pode ser enganoso. Deus não nos chama para seguir emoções. Ele nos chama para segui-lo. E o incrível é isto. Quando Deus se torna sua maior prioridade, tudo o mais começa a entrar em ordem. Número 2. Colocar Deus em primeiro lugar traz paz no meio do caos. Muitos pensam que a paz vem de ter uma vida perfeita. Mas a paz bíblica vem de ter Deus no centro da sua vida, mesmo quando tudo ao redor parece bagunçado. Veja Daniel. Daniel viveu em uma cultura corrupta, cercado de pressão e compromissos, mas continuou colocando Deus em primeiro lugar diariamente. Daniel 6:10 diz que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso se tornou ilegal. Pense nisso. Ele não orava apenas quando a vida estava fácil. Ele permaneceu fiel sob pressão. E porque Deus era primeiro na vida de Daniel, o medo não o controlava. A mesma coisa começa a acontecer quando você coloca Deus em primeiro lugar por 30 dias. Suas circunstâncias podem não mudar imediatamente, mas seu coração começa a mudar. Filipenses 4:6-7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Depois, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esse tipo de paz não faz sentido para o mundo.
Você ainda pode ter contas. Ainda pode ter orações sem resposta. Mas agora, você não carrega esses pesos sozinho. Muitos descobrem que quando passam os primeiros momentos do dia com Deus, em vez de estresse, a preocupação perde seu poder. A batalha na mente fica mais silenciosa. Seu espírito fica mais forte. E em vez de entrar em pânico primeiro, você começa a orar primeiro. Número 3. Colocar Deus em primeiro lugar expõe o que tem controlado você. Essa parte é desconfortável, mas poderosa. Quando você realmente coloca Deus em primeiro lugar, ídolos escondidos começam a aparecer. Um ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus no seu coração. Para alguns, é dinheiro. Para outros, relacionamentos. Para outros, redes sociais, sucesso, luxúria, orgulho ou até aprovação das pessoas. Em Êxodo 23, Deus disse: "Não terás outros deuses diante de mim." Note que ele não disse ao lado de mim. Ele disse diante de mim. Porque Deus se recusa a competir pelo primeiro lugar em nossas vidas. Há uma história na Bíblia sobre um jovem rico em Marcos 10, 17 a 22. Esse homem parecia moralmente bom. Ele seguia os mandamentos. Ele respeitava Jesus. Mas quando Jesus disse para ele abrir mão de suas posses e segui-lo, o homem foi embora triste. Por quê? Porque o dinheiro havia se tornado seu verdadeiro Deus. E às vezes, durante esses 30 dias colocando Deus em primeiro lugar, Deus começa a revelar as coisas nas quais confiamos mais do que nele. Isso pode doer no começo, mas a exposição traz liberdade. Imagine um médico encontrando uma doença oculta cedo o suficiente para curá-la. Pode doer ouvir o diagnóstico, mas isso salva sua vida. Da mesma forma, Deus expõe apegos prejudiciais porque quer curar seu coração. E aqui está a parte linda. Quando Deus remove ídolos, ele preenche aquele espaço vazio com sua presença. Nada neste mundo pode satisfazer a alma como Deus. Nem dinheiro, nem fama, nem relacionamentos, nem conquistas. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração humano. Esse vazio que as pessoas sentem é muitas vezes fome espiritual que só Deus pode saciar. Número 4. Colocar Deus em primeiro lugar fortalece sua fé. A fé cresce quando é exercitada. E uma das maneiras mais rápidas de fortalecer sua fé é escolher Deus consistentemente, mesmo quando suas emoções mudam. Muitos dependem de sentimentos para permanecer perto de Deus. Mas a fé madura continua obedecendo mesmo nos dias difíceis. Pense em Abraão. Deus disse para ele deixar sua terra sem mostrar todo o plano imediatamente. Hebreus 11:8 diz: "Pela fé, Abraão obedeceu." Isso é poderoso. Ele obedeceu antes de ver o resultado. E é exatamente isso que acontece quando você se compromete a colocar Deus em primeiro lugar. Você começa a confiar em Deus além das emoções. Talvez durante esses 30 dias, você acorde cedo para orar, mesmo cansado. Você perdoa alguém, mesmo ferido. Você para de ceder, mesmo tentado. Você escolhe obedecer, mesmo quando ninguém vê. Cada pequeno ato de obediência fortalece seus músculos espirituais. Com o tempo, você percebe algo incrível. Sua confiança em Deus se torna mais forte do que seu medo. Romanos 10:17 diz: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus." Por isso, ler a Bíblia diariamente importa. Quanto mais tempo você passa na palavra de Deus, mais sua mente muda. O medo começa a diminuir. A fé começa a crescer. A esperança retorna. Você para de ver problemas como maiores que Deus. Você começa a lembrar o quanto Deus sempre foi fiel. Número 5. Colocar Deus em primeiro lugar pode transformar toda a sua vida.
Aqui está a verdade que muitos descobrem. Colocar Deus em primeiro lugar não melhora apenas uma área da vida. Impacta tudo. Seus relacionamentos mudam, sua mentalidade muda, seus hábitos mudam. Até a maneira como você fala começa a mudar. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus é especialista em transformação. Veja Saulo na Bíblia. Saulo perseguia cristãos. Ele era violento e espiritualmente cego. Mas depois de encontrar Jesus, Saulo se tornou Paulo, um homem que ajudou a espalhar o Evangelho por nações. Esse é o poder da rendição. Deus pode transformar qualquer pessoa. E talvez durante esses 30 dias, você comece a quebrar vícios, desenvolver disciplina, se tornar mais bondoso.